Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 99 da nossa jornada, dia 9 de abril, e hoje é mais um daqueles dias em que eu gravo áudio de madrugada. E apesar de ser um dia mais puxado ou mais cansativo, eu confesso que eu amo esses áudios. É como se fosse uma disciplina mesmo, uma oferta para o Senhor de é inegociável a palavra agora na minha vida. E seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 13, Salmos 15 e 16, Provérbios 27 e 2 Tessalonicenses capítulo 1. Hoje a palavra nos leva a um lugar de maturidade, alinhamento e esperança firme, uma fé que não depende do momento, mas permanece. Estamos no penúltimo dia para completar 100 dias com a Bíblia e só quero dizer algo. Veremos mais profundamente no capítulo de hoje, lá em Tessalonicenses. Mas saiba, existe alívio preparado, existe resposta chegando e existe uma glória que será revelada. Não pare agora. Prepare o seu coração, o seu secreto e permita que o poder puro da palavra de Deus toque o seu coração. E sem mais delongas, Levítico capítulo 13. Temos mais um dia com um capítulo bem técnico. Daqui para frente em Levítico teremos mais alguns assim, mas segura na minha mão, vamos juntos, você vai conseguir passar por esse livro. Aqui a chamada lepra no texto bíblico não é exatamente a mesma doença que conhecemos hoje. O termo abrangia diversas doenças de pele, infecções e até condições visíveis externas. Além de mofo em roupas, o texto também traz, né? Ou seja, era um conceito mais amplo ligado a uma impureza visível e a um risco de contaminação. O foco da mensagem não é decorar sintomas, mas entender o princípio. Se a mancha era superficial, não se espalhava e não alterava profundamente a pele, a pessoa podia ser considerada limpa. Se havia profundidade, mudança, como pelos brancos, carne viva ou espalhamento, era sinal de impureza. Em muitos casos, havia um período de isolamento seguido de reavaliação. Isso mostra um cuidado progressivo, não precipitado. Havia um processo de análise, tempo e confirmação. Pensem, naquela época, tudo era um risco para eles, sanitário, de saúde. Nada era feito ou podia ser feito de forma apressada. E algo muito importante, quem fazia esse diagnóstico não era um médico, mas o sacerdote. Para Israel, saúde, espiritualidade e comunidade estavam conectados. Esse capítulo não é só sobre pele ou roupas, mas ensina o povo a discernir o que está saudável, o que está contaminado, não ignorar pequenos sinais, dar tempo para avaliação, que é o nosso famoso processo, proteger a comunidade e entender que certas coisas precisam ser tratadas antes de voltar ao convívio. E é isso que Levítico 13 nos ensina no dia de hoje. E partindo para Salmos, capítulo 15 e 16. No capítulo 15, começa com uma pergunta que não é simples. Ela é direta, ela pode ser até confrontadora. Ele diz: quem habitará no teu tabernáculo? Ele basicamente está questionando quem pode viver perto de Deus, quem pode permanecer na presença. E Davi responde, mostrando sobre uma vida prática transformada. É gente que vive com integridade, que pratica justiça, que fala a verdade de coração, que não usa a língua para ferir ou difamar, não prejudica o próximo, honra quem teme a Deus, mantém a sua palavra, mesmo se isso trouxer prejuízo. Vive com honestidade sem corrupção. Em resumo, é aquele que anda direito, faz o que é certo,
não machuca, não acusa, mas mantém sua palavra e vive com integridade. E o final é forte. Quem vive assim não será abalado. Isso aqui é papo de gente grande, de gente madura no espírito. E é o nosso alvo, a nossa meta, uma vida que agrada a Deus. E se o Salmo 15 mostra como viver, o Salmo 16 mostra de onde vem essa vida. Davi começa declarando a base de tudo. Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti. E atenção, era um rei declarando isso, que não possuía nenhum bem além do Senhor, dizendo que não tinha nada. Não importa a posição, bens ou conquistas, Davi entendeu isso. O que importava era que Deus era a herança dele. E isso muda completamente a nossa perspectiva da vida, pois o Senhor é a porção da minha herança. A minha segurança não está no que tenho, mas em quem Deus é. Tu sustentas a minha sorte. Tenho o Senhor sempre diante de mim. E por isso vem a consequência. Não serei abalado. Quem vive corretamente, quem vive com Deus no centro, permanece firme. E o final ele declara: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Esse é o segredo, não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus. Sem ti, nada faz sentido. Tu foste minha única escolha e agora descubro que sou tua escolha. Davi disse isso, sabe? Isso é identidade, isso é descanso, isso é se encontrar nele. Davi declara: tu foste, Senhor, a minha única escolha e agora eu descubro que também sou tua escolha. Acima de tudo, lembre-se, se Deus for a sua herança, você já tem tudo. Partindo agora para Provérbios, capítulo 17. Esse capítulo traz uma coleção de princípios muito práticos. Eu gostaria que você lesse e retivesse, que você pudesse pegar para você aquilo que você está precisando agora. Ele começa nos lembrando de algo essencial. Não devemos viver confiando no amanhã, nem nos exaltando. A vida, ela é incerta e a honra verdadeira vem dos outros, não de nós mesmos. Ele também mostra o peso das emoções descontroladas, que a ira por si só ela já é pesada, mas a inveja é ainda mais destrutiva. Sabedoria também é aprender a lidar com o coração. Sobre relacionamentos, o capítulo destaca que amizades verdadeiras fortalecem, que conselhos sinceros alegram o coração. E ele diz que assim como o ferro afia o ferro, as pessoas nos moldam e estar perto de quem agrega é essencial. O capítulo termina com um chamado à responsabilidade. Cuide bem daquilo que Deus te confiou, os seus recursos, o seu trabalho, pessoas, processos. Ele diz: cuide das tuas ovelhas, porque riqueza não é garantida, mas quem administra bem permanece. Viva com humildade, aceite correção, valorize boas relações e seja responsável com o que Deus colocou nas suas mãos. E para finalizar o dia de hoje, 2 Tessalonicenses capítulo 1, aqui Paulo está celebrando com essa igreja. Paulo, ao enviar suas cartas para as igrejas, ele sempre falava da importância de estarmos prontos para o grande dia, o dia da volta de Cristo. Paulo, ele tinha certeza absoluta que Cristo voltaria na época dele. Só que para essa igreja de Tessalônica, ela já vivia aquilo que ele ensinaria. Era uma igreja que crescia na fé, aumentava no amor, permanecia firme e tudo isso mesmo em meio a perseguições e tribulações. E isso chama atenção porque não é uma fé que depende de circunstâncias, mas é uma fé verdadeira que permanece mesmo na pressão. Por isso, Paulo diz que se orgulha deles diante das outras igrejas.
Essa era uma igreja que gerava testemunho. Eles se tornaram um exemplo para as outras de perseverança e constância. E o sofrimento deles não era sinal de abandono, mas evidência do justo juízo de Deus. Eles estavam sendo provados, preparados e considerados dignos do reino. Paulo ainda diz que é justo que Deus traga alívio aos que estão sendo atribulados. E isso é forte. Como eu já tenho repetido alguns dias aqui nos áudios, Deus não ignora o que você está passando. Não há um filho injustiçado. Que Deus não se levante. Ele vê, ele pesa e ele responde. E assim como haverá justiça para quem causa dor, haverá também descanso, alívio e resposta para quem permanece fiel. Paulo finaliza mostrando que Jesus virá com poder, com justiça e será glorificado nos seus santos. E isso inclui aqueles que permanecem firmes hoje também. Mesmo em meio às lutas, serão aqueles que participarão da glória naquele dia. A volta de Cristo não é um terror para quem está nele, é um cumprimento da promessa. Ao orar, Paulo pede que Deus os torne dignos da vocação, que cumpra com poder todo o propósito de bondade, que a fé deles se manifeste em obras, para que o nome de Jesus seja glorificado neles e eles em Jesus. Se você está passando por pressão, luta ou momento difícil, isso não define abandono. Pode ser exatamente o contrário. Deus está te fortalecendo, te moldando e te preparando para algo maior. Coloque essas situações em oração diante de Deus e tenha discernimento do para que elas estão com você neste momento. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Nos ensine a permanecer firmes, mesmo em meio às dificuldades. Nos ensine, Deus, a chegar nesse nível de uma fé madura, firme, como uma rocha, Senhor, em Ti. Eu oro, Pai, para que ninguém desanime, Pai, mas chegue até o fim, e aquele que permanecer firme até o fim receberá do galardão dos céus, daquele que é a nossa herança. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 100 da nossa leitura. Permaneça.